Capítulo 249 Mudança repentina. Autor: Mingyil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Ao meio-dia, Zhao Hai sabia porque Wales não se apressou mais cedo de manhã. Wales e os outros nem pararam ao meio-dia, e apenas comeram algumas carnes secas em suas montarias e beberam alguns bocados de água. Eles não pararam durante a viagem. É claro que as carnes secas que Wales e os outros estavam comendo não eram esse tipo de ração de batalha. Eles eram um tipo de comida que homens-fera frequentemente comiam, especialmente durante uma correria. Eles preparavam alguns sempre que pastoreavam, e então os colocavam em bolsas para comer a qualquer hora. Essas carnes secas tinham um certo teor de água, então o tempo de armazenamento não seria muito longo. Elas eram fáceis de fazer e homens-fera comuns sabiam como fazê-los. Elas podiam contar como comida seca de homem-fera. Uma vez que Zhao Hai viu isso, ele teve que evitar fazer paragens também. Para ser honesto, quando se tratava de corrida, os touros terrestres não podiam se comparar aos cavalos perseguição de vento. Mas, para competir em resistência, os cavalos perseguição de vento seriam muito piores. A velocidade de Zhao Hai e dos outros mal conseguiam acompanhar a velocidade do grupo de Wales. Se Zhao Hai parasse para comer agora, isso certamente afetaria a velocidade da viagem. Mas isso não foi demais para Zhao Hai. Ele encontrou um tempo para entrar no espaço, e então deixou Merine fazer uma refeição antes de voltar para a carruagem, onde ele comeu despreocupadamente com Laura e as outras. A carruagem de Laura não era pequena, então não era um problema para Zhao Hai e os outros comerem dentro dela. À noite, eles começaram a montar o acampamento. Nesse momento, ele teve que admirar a capacidade dos homens-fera em montar tendas. Eles montaram seu acampamento em pouco tempo. Todo o processo levou apenas pouco mais de uma hora. Essa velocidade foi surpreendente. Felizmente, Zhao Hai e os outros não precisaram preparar muitas coisas. Apenas uma única tenda era necessária para acertar as coisas, desde que ela era montada apenas para colocar uma fachada. Zhao Hai e Wales comeram agali cozido durante o dia, com o qual este último era muito generoso. Esta era a diferença entre grandes e pequenas tribos. Para as pessoas de pequenas tribos, cada agali era sua fortuna, o que seria muito desperdício se comido. Mas para Wales, os agalis eram apenas sua comida. Depois de jantar, Zhao Hai não conversou com Wales. Ele sentiu que ele e Wales não eram do mesmo tipo. Wales era inteligente e ambicioso, apesar de ser franco. Zhao Hai era apenas uma pessoa normal, trabalhando duro para viver seus dias humildes. Zhao Hai originalmente pensava que eles poderiam alcançar a cidade do Deus Besta sem intercorrências, e então estabelecer uma loja lá para se desenvolver lentamente como uma navegação suave. Mas ele se esqueceu de um ditado que diz que os planos nunca são mais rápidos que as mudanças. Logo no terceiro dia de viagem com Wales, uma mudança repentina aconteceu. Eles ainda estavam correndo como antes. Como a pradaria dos homens-fera era muito grande, esbarrar com uma pequena tribo em poucos dias não seria uma tarefa fácil. Zhao Hai ainda deixaria as águias de sangue realizarem reconhecimento no céu, embora em um alcance muito reduzido. Ao meio-dia do terceiro dia, Zhao Hai e os outros ainda estavam correndo sem descanso. A fim de garantir que a velocidade deles pudesse acompanhar Wales, Zhao Hai transformou os cavalos que puxavam os vagões em criaturas mortos-vivos durante a primeira noite, quando ele retornou ao espaço. Com esses mortos-vivos que não sabiam o que era fadiga, o grupo de Zhao Hai poderia facilmente acompanhar Wales e os outros. Zhao Hai bebeu um pouco de có enquanto estava sentado ao lado de Laura depois do jantar. Ele teve que admitir que o desempenho da carruagem de Laura era muito ergonômico. Se não fossem pelos problemas de tamanho, eles poderiam até dormir dentro dela. Só então, um grito da águia de sangue no céu chamou a atenção de Zhao Hai. Zhao Hai levantou a cabeça para olhar para uma única águia de sangue voando em círculos no céu. Ele olhou para a águia cuidadosamente e sua expressão mudou. Laura e os outros não se importavam, já que as águias de sangue retornaram a essa hora para reportar nos dias de hoje, então eles supuseram que era provavelmente por terem descoberto bestas mágicas ou algumas pequenas tribos próximas. Talvez Wales achasse que a questão dos grãos era importante demais, então ele não foi para as pequenas tribos para dar uma volta como antes. Em vez disso, ele apenas avançou.
Zhao Hai ficou um pouco desapontado com isso, mas para chegar na cidade do Deus Besta o mais rápido possível, ele se moveu com Wales como nos últimos dias. Zhao Hai olhou para a águia de sangue por um tempo e depois falou com Laura: prepare-se. Tem um time da cavalaria cabeça de bovino vindo em nossa direção. Um número próximo a 100. Laura ficou surpresa e sua expressão mudou. Nós devemos notificar Wales. Zhao Hai balançou a cabeça e disse: não vamos fazer isso por enquanto. Wales tem o poder de se proteger, já que sua escolta não é vegetariana. Mas por que a cavalaria cabeça de bovino viria aqui? Não há grandes tribos próximas. Mobilizar 100 cavaleiros de uma só vez, a força desta tribo não seria tão ruim. Como é que eles poderiam estar aqui? Laura também franziu a testa: não vamos pensar muito nisso. Ainda estamos nas bordas da pradaria dos homens-feras. Quem estão ativos aqui são pequenas tribos, enquanto as médias e grandes tribos estão mais para dentro. A outra equipe é uma cavalaria de 100 que não é um grande número. Infelizmente, nós não sabemos a qual tribo eles pertencem. Zhao Hai assentiu com a cabeça: nós saberemos logo. A outra equipe poderá nos ver depois de 1 hora, então teremos que ser mais cuidadosos. Laura assentiu. Quando se tratou de sua segurança, Laura não se preocupou nem um pouco. Eles simplesmente não queriam se expor demais. Eles estavam sendo cuidadosos, mas não estavam muito preocupados. Agora que eles estavam ao lado de Wales, tudo poderia ser resolvido por ele. Essa era a lógica de uma árvore grande é boa para ficar debaixo dela. Como esperado, depois de 1 hora, um som muito alto de galope veio de longe. O galopar era como um trovão estrondoso, que deixaria qualquer ouvinte saber que, o que quer que seja estivesse correndo, seria pesado. Wales e os outros também entraram em modo alerta. Com os sons de galope, Zhao Hai e os outros puderam ver que uma linha preta estava lentamente indo atrás deles pela frente. Então a linha preta foi seguida por uma camada de material verde atrás dela. Quando eles se aproximaram, Zhao Hai e os outros descobriram que o material verde era realmente grama destruída sendo levantada com as mãos. Muito em breve, a equipe de pessoas se aproximou, e Zhao Hai pôde gradualmente olhá-los claramente. Mas quando ele fez, ele ficou chocado, porque eles eram touros hercúleos também. O que os diferenciava de Wales e dos outros era que esse tipo não levantava bandeira de batalha. Eles tinham feridas e alguns até estavam cobertos com manchas de sangue. Pode-se dizer de relance que eles passaram por uma grande batalha. Esta equipe de pessoas estava protegendo uma única pessoa. Essa pessoa também era um touro hercúleo. Ele estava usando um manto amarelo brilhante, mas ele obviamente tinha passado por uma grande batalha também, então seu manto estava cheio de manchas de sangue. Essas 100 pessoas seguravam armas com olhos injetados de sangue e rostos cheios de fadiga, mas a aura mortal deles estava subindo no céu. Era como se eles tivessem matado a cada passo no caminho. Zhao Hai e os outros ficaram estupefatos quando os viram, mas logo eles entenderam. O líder desta equipe deve ser um príncipe da tribo do touro hercúleo. Se não, por que ele estaria vestindo um manto e por que eles estariam tão desconcertados? Agora, Wales ficou ainda mais chocado que Zhao Hai, porque ele conhecia essas pessoas. O que estava no manto era exatamente seu sexto irmão, Mendes. Se perguntassem a qualquer um da tribo do touro hercúleo quem tratava Wales da melhor forma, seria Mendes, é claro. O pai de Wales também o tratava bem, mas era mais uma forma de admiração, enquanto Mendes demonstrava amor carinhoso. Quando Wales viu Mendes parecer tão desgastado, ele ficou chocado antes de seu coração afundar. Ele sabia por que Mendes estava assim. Deve ser que algo tenha acontecido na tribo. Quando ele ligou isso ao ataque dos chacais, um sentimento ruim surgiu em seu coração. Wales imediatamente seguiu para a cavalaria, enquanto Yale e os outros também os reconheceu. Todos pararam quando olharam para Mendes e os outros em choque. Mendes também viu Wales, e a expressão assassina em seu rosto desapareceu instantaneamente. Seus olhos se fecharam, e seu corpo balançou e ele caiu de sua montaria num instante. Wales imediatamente desceu de sua montaria quando viu isso, mas nunca esperou que o colapso de Mendes fosse apenas um começo. Os guerreiros da cavalaria que seguiam Mendes, ao ver o colapso de Mendes, também haviam caído de suas próprias montarias, um após o outro.
Essa situação era como chineses que colocavam bolinhos em potes. Em apenas um instante, todos caíram de suas montarias, o que assustou muito os Whales e os outros. Cada escolta desceu de suas montarias e correu em direção à cavalaria. O grupo de Zhao Hai olhou para tudo isso de braços cruzados. Ele não sabia o que aconteceu com a viagem. Por que os touros hercúleos, conhecidos por serem poderosos e duradouros, estariam em tal situação? Zhao Hai imediatamente pulou da carruagem e caminhou em direção às pessoas. Ele falou com Meg enquanto ele andava: Meg, me ajude. Meg assentiu com um som e tirou seu livro de ferro. Haviam 5 magias no livro de ferro. Proteção do anjo, que era uma magia de proteção de alvo único, 6º nível. Lâmina do julgamento, que era uma magia de ataque de alvo único, 7º nível. Descida da luz sagrada, que era uma magia de cura em área, bem como uma magia de ataque em área contra criaturas sombrias, 6º nível. Passo da luz sagrada, que era uma magia do tipo teletransporte único de fuga, 6º nível. Recital sagrado, um ataque mental mágico de alvo único ou em área, 7º nível. Essas magias de luz eram apenas de no máximo 7º nível, mas incluíam 3 aspectos como atacar, proteger e escapar. Pode-se dizer que eles eram muito práticos. Nas mãos de um mago de luz, este já era um tesouro incrível. Zhao Hai caminhou rapidamente em direção à multidão, enquanto Wales estava abraçando Mendes e gritando seu nome. Mas parecia que Mendes e os outros estavam muito cansados, pois todos tinham perdido a consciência. Zhao Hai caminhou até Wales e disse: Meu irmão, deixe minha noiva dar uma olhada. Ela conhece algumas magias de cura. Wales levantou a cabeça rapidamente depois de ouvir as palavras de Zhao Hai. Ele olhou para Laura e Meg ao lado de Zhao Hai, que vestiam roupas caseiras comuns. Ele não sabia dizer como essas duas conheciam magia. Zhao Hai sorriu e falou com Meg: Meg, ajude-o a ver. Meg assentiu com um som, em seguida, caminhou para frente. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.